O maior erro dos reformados do Brasil em 2020. Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao Papo da Semana com Marcos Botelho. Aqui toda semana a gente faz um vídeo e grava com você que está no YouTube, Instagram, Facebook, não importa a plataforma. O que importa é você estar com a gente bater um papo sincero, legal, teológico, bíblico, das coisas que estão acontecendo no nosso país e da nossa igreja. Antes da gente entrar no papo de hoje, eu gostaria de falar para você assinar o canal do YouTube. 63% das pessoas que assistem os vídeos não são assinantes. É muito importante você assinar o canal, apertar o sininho, curtir o vídeo, para que assim o nosso ministério chegue a mais gente. E se você gostar desse vídeo, mande pelo WhatsApp para os seus amigos, para eles discutirem de forma saudável. Eu já falei em outro papo da semana e vou deixar no link do YouTube desse vídeo para você ver os erros da missão integral nos últimos anos. E eu gostaria de falar um pouco sobre os erros da Igreja Reformada, dos teólogos, pastores reformados em 2020, que eu acredito que é um erro grave. Como eu ando nesses dois mundos que parece que não se cruzam, né? Eu sou um pastor reformado, de uma igreja reformada, mas também sou de uma missão que é da missão integral, uma missão bem ativa entre os missionários e tudo mais. Então, se você falar, Marcos, você está falando isso porque você é da missão integral e tudo mais, então vai lá ver o vídeo antes da autocrítica que eu fiz, tá bom? Acredito que uma parte, não é todo mundo, mas é uma parte dos pastores reformados, batistas, presbiterianos, estão cometendo um erro muito grande nos últimos anos, mas agora chegou a hora da gente bater um papo aqui. Nós somos chamados de protestantes porque ao longo da história nós sempre protestamos contra teologias erradas à palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus, a gente sempre fica olhando e batendo se o discurso teológico de outras pessoas estão compatíveis com a palavra de Deus. Essa é a raiz da reforma, essa é a raiz do protestantismo. Quando a gente, à luz da palavra de Deus e do evangelho, a gente vê algum erro, alguma discrepância teológica e aponta esse erro de forma amorosa, mas de forma severa, porque isso é anátema. Qual é o problema do protestantismo, dos reformados nos últimos anos? Uma parte dos pastores protestantes pararam de protestar contra teologia falsa, teologia que não está de acordo com a palavra de Deus, para se politizar e ficar falando mais de política do que de teologia. O interessante é que essa foi a acusação dos pastores reformados contra os pastores da teologia da missão integral. Mas eles fizeram a mesma coisa. A partir do momento que uma parte dos pastores da igreja reformada pararam de falar contra a teologia da prosperidade feita por boa parte dos neopentecostais no Brasil e começaram a focar em missionários e pastores que são mais progressistas, centro-esquerda, e colocando eles como a anátema do evangelho, esse foi o grande erro nos últimos anos dos pastores reformados. Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Quando esses pastores reformados começaram a abraçar causas que são até de certa forma legítimas, tem princípio legítimo, por exemplo, de boicotar e ficar falando contra programas da Netflix, programa ou propagandas e tudo mais, e se calou com igrejas neopentecostais como a Universal do Reino de Deus, que prega todo domingo prosperidade, explora as pessoas, deturpa o evangelho, é uma mensagem anticristã, anti-evangélica. Então eles se indignam com uma propaganda, com um programa de televisão que claramente é só comercial, mas se calaram por um bom tempo com essas igrejas que pregam todo domingo o anticristo. Eu não estou dizendo que todos os membros da igreja neopentecostal ou de quem vai na Universal não são cristãos, mas eu estou dizendo que a liderança tem uma mensagem anti-evangélica, anticristã, quando abraçaram a teologia da prosperidade, teologia do poder, esses milagres falsos o tempo todo que a gente vê na televisão. Não tem problema você falar sua opinião política, não tem problema você falar contra um pastor progressista de algum ponto que você discorda. O problema é você se calar
perante a teologia que está devastando o Brasil. E a teologia que está devastando o Brasil não é a teologia integral, não é nenhuma outra a não ser a teologia da prosperidade dos neopentecostais que chegaram na década de 80 e invadiu todas as igrejas. Essa é a verdade dolorida, que eu tenho que fazer uma autoanálise e assim meus amigos pastores protestantes. Esse é um depoimento de quem é de dentro do movimento. Eu conheço muitos pastores da missão integral, que não consideram uma teologia, eu já falei isso em outro vídeo, é uma hermenêutica da missão integral, que não são de esquerda, são de direita, mas colocaram que todo mundo da missão integral é de esquerda. Esse movimento nem começou no Brasil, começou com John Stott, começou com outras pessoas que nem sequer nunca foram confundidas com o movimento de esquerda ou de direita. Tim Keller, que é um pastor presbiteriano reformado, ele faz vários elogios ao movimento holístico, que é esse movimento da missão integral. Um segundo depoimento de quem é de dentro é que pautas da esquerda, como aborto, legalização das drogas, não é uma pauta defendida por nenhum pastor da missão integral, ou pouquíssimos. Se tiver algum pastor, ele é a grande minoria. Assim como tem pastores reformados que defendem absurdos, como a mulher tem que se calar e não pode ensinar de forma alguma, nem escola dominical, nenhum lugar, a mulher não pode falar nada, como tem pastores da reforma que ficam defendendo que não pode instrumento musical no culto, sabe? Coisas assim, umas coisas meio absurdas, ou pastores reformados que entendem o dia do Senhor como forma judaizante, quase que como os mesmos fariseus confrontavam Jesus, alguns pastores fazem isso, só que são a minoria do lado reformado. Assim como não pode ficar acusando os pastores reformados de serem essa turma, não pode acusar também a missão integral de ser um movimento de esquerda, um movimento que defende todas as pautas de esquerda. Uma coisa é certa, o movimento da missão integral, ela defende o combate à miséria, assim como todo o Antigo Testamento, e a teologia reformada também. Grande parte dos pastores que eu conheço, batistas e presbiterianos, as igrejas são altamente desenvolvidas no meio social. Falar que alguém é de direita e não é envolvido com o movimento social também é um erro. Então o que eu percebi é que essa polarização começou a taxar pessoas de um lado e de outro antes de conhecer os movimentos por dentro. Alguns pastores reformados agem como se a teologia da prosperidade, a teologia neopentecostal, fosse a grande minoria no Brasil. E todo esse erro de alguns pastores protestantes de atacar mais os teólogos que têm uma política diferente do que atacar os pastores que têm uma teologia deturpada causou um grande ruído na nossa mensagem reformada. Outra coisa é um pastor ser reformado, conservador, mas apoiar esse governo com esses absurdos que o nosso presidente fala. Seu pastor também é aquele que fecha com o Bolsonaro? Alguma coisa está bem errada aí. Você não acha? O problema dos pastores reformados se associarem acriticamente a um pensamento conservador e se juntarem de forma corporativa com os neopentecostais é que a sociedade hoje olha para igrejas conservadoras, para igrejas protestantes e não está vendo mais distinção entre o discurso desse governo, por exemplo, agora, que é conservador, mas é anticristão no seu discurso, no seu jeito de tratar, e também está associando a igreja protestante a pastoras como essa que prefere matar o marido do que se separar. Hoje, igrejas batistas e presbiterianas têm que gastar mais tempo que não faz parte desse movimento neopentecostal e também desse governo do que falando do evangelho. É triste e a gente precisa repensar os nossos erros. Assim como os missionários da missão integral precisam repensar os seus erros, os pastores reformados também precisam repensar os seus erros. E o que você acha? Conversa de forma educada. Se você chegou até o final desse vídeo, eu acredito que você é uma pessoa ponderada. Você pode discordar da minha opinião, você pode colocar outras opiniões, mas o importante é ter o amor em Cristo. Não seja agressivo nos comentários, não seja agressivo com quem discorda de você, porque isso não reflete o nosso Senhor Jesus Cristo. Comente aqui que eu quero também ouvir a sua opinião e a gente se vê no próximo Papo da Semana, tá bom?